Shalom Lekulam ve Shalom Sadikim. Sejam bem-vindos ao comentário da Parashá de Shofetim. Nesse Shabat, o primeiro Shabat de Elul, estamos começando esse novo mês, chegando próximo aí do novo ano judaico, do ano de 5778. E quando isso acontece, nossos corações se inspiram no sentido de fazermos Teshuvah nesse mês que antecede o mês de Tishrei, primeiro mês do calendário civil. Portanto, estamos vivendo o último mês do ano, o mês de Elul, cujo nome nossos sábios utilizaram para fazer um acróstico também. Ani ledodi vedodili, eu sou do meu amado é para mim. E utilizaram essa metáfora para nos ajudar a compreender que o mês de Elul deve ser um mês destinado para aprofundarmos e retificarmos nossa relação com o sagrado, nossa relação com Deus. Ok? Portanto, é um mês de reflexão, um mês que se faz Shelihot, que se faz confissões, que se intensifica as rezas relacionadas à retificação, por exemplo, a leitura do Tahanun, que são preces que visam trazer à nossa memória a necessidade de retificarmos o nosso comportamento e retificarmos a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de falar, ou seja, restaurar nossa conexão com o sagrado, ok? Parashá Shofetim, hoje nós vamos estudar ela dentro de um plano geral, vamos detalhar algumas coisas. Ao longo dessa semana nós gravamos 3 vídeos sobre a Parashá de Shofetim. Gravamos um que era a primeira, a segunda, a terceira aliá. Gravamos o da quarta aliá e gravamos o da quinta aliá. Apesar de termos gravado, não subimos o da sexta e sétima aliá, tivemos problemas técnicos. Mas agora faremos a meditação desta Parashá como um todo nesse Shabat. Lembrando também que além da ministração que eu estou trazendo aqui, a minha é gravada, não ao vivo, você também tem gravada a ministração do Shimuel, que está se fazendo lá na sinagoga de Curitiba, ao vivo. Provavelmente esse vídeo subiu antes dele fazer a Parashá. Nós temos aí uma diferença de fuso horário de aproximadamente 4 horas, mas você também tem à disposição o comentário dele que será feito hoje, ok? Então você hoje teve vários vídeos sobre a Parashá, abordagens completamente diferentes, que você pode estar estudando com a gente. Então, veja lá, os vídeos estão muito bons, muito bom. Veja bem, Parashá Shofetim, palavra Shofetim, significa juízes. Shofet vem da raiz Mishpat. Mishpat significa juízo, exercer juízo. E é uma das palavras usadas para a justiça, mas uma justiça diferente. Em hebraico nós temos 2 palavras para a justiça: Mishpat e Tzedakah. Então qual é a diferença entre Mishpat e Tzedakah? Tzedakah é uma justiça que leva em conta o equilíbrio. É um conceito mais amplo que leva em conta que as pessoas devem ter iguais oportunidades.
Tzedakah é a noção que nos ajuda a olhar o mundo a partir de seu equilíbrio, ou observando os desequilíbrios que ele tem. Então, quando eu, por exemplo, faço uma esmola, não gosto desse termo, dessa expressão, esmola, quando eu faço uma esmola, quando eu faço uma caridade, quando eu ajudo uma pessoa, eu não estou fazendo um favor para ela. Essa é a questão. Eu não posso entender como se estivesse fazendo um favor para ela. Tzedakah é o reconhecimento de que o mundo está desequilibrado, que aquela pessoa não teve as mesmas oportunidades que eu e que eu sou responsável para diminuir essas diferenças sociais que existem no mundo. Então eu não estou fazendo nenhum favor a ela. Ela está ali, Hashem permite que ela existe, Hashem permite que existam pobres para que nós possamos exercer a Tzedakah. Então ela está ali para cumprir um propósito da minha vida. Ela está ali para me ajudar. Estou me elevando, né? Eu estou me elevando a fazer aquilo para ela. A situação dela é muito difícil se modificará, né? Muito difícil que se modifique. O meu papel é que se modifique. Mas eu estou sendo ajudado, e não ela, em primeira instância. Ela está sendo ajudada momentaneamente com o meu dinheiro, com o meu tempo, com aquele minuto que eu gastei para estar com ela, isso numa situação mais simples, sem perder muito tempo, numa coisa mais simples. Eu no máximo perdi 5 minutos com ela e ela obteve um pouquinho do meu tempo, do meu dinheiro. Agora, para mim, aquilo causou uma transformação permanente. Eu me elevei um pouco mais no meu comportamento e eu trabalhei um pouco mais a característica do Hesed. Ou seja, eu fui transformado muito mais do que ela. Ela recebeu uma ajuda momentânea, que vai acabar depois de amanhã. Mas eu não. Eu adquiri um patamar um pouquinho melhor no meu comportamento e eu fui transformado de maneira permanente. Então é a pessoa que ajuda que é transformada permanentemente, e não quem é ajudado. Essa é a ideia da Tzedakah. É eu trazer equilíbrio para o mundo, em todos os aspectos do mundo, sejam aspectos sociais, em todos os outros aspectos, ok? Trazer equilíbrio, garantir que o mundo, por minha causa, seja um pouquinho mais justo. Então isso é um ato de Tzedakah. Já o Mishpat é uma coisa diferente. Mishpat é o juízo, ou seja, é a necessidade de que eu tome uma atitude em todos os aspectos da minha vida, desde criança até minha fase adulta, desde do meu filho menor, das pessoas com quem eu trabalho, que eu possa estabelecer uma relação de causa e consequência. Ou seja, todos nós somos juízes em um determinado aspecto, todos somos juízes. Somos juízes, primeiramente, de nós mesmos, estabelecendo sobre mim causa e consequência, a capacidade de julgar a si mesmo. Rav Yeshua vai falar sobre isso, vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados, e vai dizer que aquele que julga a si mesmo, esse é bem sucedido, esse já está julgado, já recebeu a sua recompensa, porque julgou a si próprio, foi capaz de julgar a si próprio, e quem é capaz de julgar a si próprio, gasta menos tempo julgando os outros. Mas quando ele disse, não julgueis para que não sejais julgados, ele não está dizendo que nós não devemos julgar. Ele está dizendo que, se nós não queremos ser julgados, não devemos julgar. Mas isso não é uma opção às vezes, porque eu julgo o tempo todo. Juízes que faziam parte do Sinédrio, por exemplo, não tinham outra alternativa. Eles eram obrigados a julgar. Uma pessoa simples deve evitar ao máximo qualquer tipo de julgamento. E as pessoas pensam que julgamento é apenas eu condenar uma pessoa. Todas as vezes que eu emito um parecer, seja ele qual for, sobre o comportamento de alguém, eu estou fazendo um julgamento. E a vida se encarregará de me colocar diante de uma situação onde eu necessariamente tenha que passar por aquilo. O justo será julgado inevitavelmente. Também, tanto quanto o rachá. A diferença é que o justo, ele será julgado e será aprovado. Então,
Quando eu julgo, eu antes devo julgar a mim próprio, nossos sábios vão dizer que eu não devo julgar a ninguém sem que antes tenha passado pela sua situação, seja ela qual for. Então, todo julgamento, ele é antes de tudo um julgamento sobre mim próprio. Quando eu emito um juízo, quando eu pronuncio um juízo, quando eu julgo, eu estou julgando a mim mesmo. Não é que eu posso estar julgando, eu estou. E de alguma maneira a vida vai se encarregar de trazer um equilíbrio de novo, tanto sobre quem é julgado, quanto sobre quem julga. No caso do Shofetim, a Parashá está trazendo algo bem mais prático do que isso. Ela está falando de como deveria ser organizada as autoridades jurídicas do povo de Israel. E ele está dizendo que eles deveriam colocar Shofetim e Soterim em cada cidade. Então, como é que funciona isso? Bom, primeiramente, o território de Israel estava dividido em 12 regiões que foram destinadas às 12 tribos. Em cada tribo existiam cidades, aglomerações de pessoas. Quando a gente fala cidade, nós estamos falando de aglomerações de pessoas, não estamos falando de território como se vê hoje, município como se tem hoje. Tá? Então existiam as áreas rurais e existiam as aglomerações. Essas aglomerações funcionavam em torno de atividades comerciais, atividades comunitárias. Então as pessoas tendiam a se aglomerar próximas ali numa determinada região. E isso é o que nós chamamos de cidades. Okay? Essas cidades, elas concentravam os interesses da população local. E entre as coisas que ela possuía, era um Beit Din, uma casa de juízo. Tá? Um Beit Din precisa ter, no mínimo, 3 juízes. Por que 3? Por que 3? Primeiro, para não dar empate. Para ter testemunha. E para que a questão das 2 ou 3 testemunhas. Quer dizer, para uma testemunha tem que ter no mínimo 2, de preferência 3. Então, no caso do juiz, vocês sabem, determinaram que uma opinião pode divergir de outra, então não se pode julgar um juiz só. Tem que ser número ímpar. Tem que ter uma segunda opinião. E quando isso acontece de dar um empate, é preciso haver um desempate. Então, o primeiro juiz é para dar um parecer. O segundo juiz é para que esse parecer possa ser contestado. E o terceiro juiz é para que haja um veredito. Então, no mínimo 3. É impossível fazer um julgamento pela Torá com um juiz só. E esse é o grande problema. No Brasil, por exemplo, eu não sei como funciona aqui em Portugal, cada país tem sua regra. No Brasil, o Tribunal de Justiça é um tribunal que funciona com 4 instâncias. A primeira instância, que é a comarca primária e que é municipal, né? Ela acontece lá, numa determinada cidade, aquele juiz de primeira instância, ele julga no município. Depois, nós temos o juiz de segunda instância. O juiz de segunda instância, ele é um juiz que o Brasil está dividido em várias regiões judiciais de segunda instância. No caso da região sul, por exemplo, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, que fica no Rio Grande do Sul. Então, se uma determinada causa é julgada, por exemplo, em Fazenda Rio Grande, ou em Curitiba, ou em Colombo, ou em Maringá, lá no interior do Paraná, por um juiz de primeira instância, o advogado de defesa ou de acusação pode entrar com um recurso contra aquilo que o juiz deu na segunda instância, que é o Supremo Tribunal Regional. Depois do Supremo Tribunal, depois do Tribunal Regional, do Superior Tribunal Regional, vai para o Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília, que é uma terceira instância, que é lá em Brasília. E ainda tem o Supremo Tribunal Federal, que é acima, que também fica em Brasília, que as pessoas
não sabem disso, tem 2 tribunais em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que ainda é formado daí de ministros. Formado de ministros, é um tribunal eleito pelo Poder Executivo, quer dizer, o presidente da República é quem coloca alguns dos ministros que estão lá, e o Tribunal de Justiça, às vezes, o Supremo Tribunal de Justiça também, às vezes, tem parte dos mesmos ministros. São 2 turmas de juízes que julgam uma causa. Bom, no Brasil funciona assim, são 4 instâncias, então. A pessoa precisa perder, um réu precisa ser condenado em 4 instâncias para poder, de fato, sofrer a pena. Toda prisão que ocorre entre uma coisa e outra, sempre é uma prisão ou temporária ou preventiva. Por isso que, às vezes, uma pessoa fala assim, um juiz libertou uma pessoa, já na primeira instância ele mandou soltar. Ou seja, essa pessoa foi absolvida. Não foi absolvida. Tá? Isso é uma interpretação populista equivocada. Não? Porque um juiz soltou uma pessoa, não é que a pessoa foi absolvida. É porque se ela ainda não foi condenada em 4 instâncias, ela de fato ainda tem recurso. Então o juiz entende que não há necessidade dela estar presa, porque ela pode estar sendo presa injustamente. Então, antes que todas as instâncias sejam consultadas, e aí veja, se ela é condenada em primeira instância, ela tem um tempo para recorrer. Se ela não recorrer, então ela é como se ela tivesse aceito a primeira instância. Só quando não há recurso que ela já é julgada. Não, sempre há recurso, a não ser que ela tenha chego até o Supremo Tribunal Federal. Toda ação, ela cabe recurso, ok? Bom, qual que é o problema disso? O problema disso é que isso demanda custos de advocacia. Então, uma pessoa pobre vai cair na justiça pública, vai cair na defensoria pública, que é precária, onde um mesmo advogado atende dezenas, centenas de pessoas. Ou seja, não tem tempo para se dedicar àquela ação como uma ação merece. Ou seja, ele não vai apresentar uma boa peça de defesa e sua peça vai ser condenada, vai ser derrubada. Então, uma pessoa mais pobre que não tem condições de pagar um advogado que possa se dedicar única e exclusivamente àquela causa e cobrar uma fortuna, ela facilmente será condenada. Então, esse modelo de justiça em 4 instâncias, ela cria uma distorção social, onde pessoas com mais recurso financeiro podem pagar melhores advogados para si. Então, aí está a injustiça. Né? Seria uma injustiça em 4 instâncias. Mas por que existem 4 instâncias? Na verdade, são 3 que funcionam como 4. Na verdade, são 3, porque o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, ele não precisaria ser contestado pelo Supremo Tribunal Federal, mas acaba sempre indo para o Supremo Tribunal Federal. Mas por que precisa disso? Porque o único juiz julga uma causa de uma pessoa. Bastaria que tivesse uma justiça com 3 juízes, onde não um, mas 3 juízes discutissem a causa daquela pessoa. Ou seja, a margem de erro seria mínima. Mínima. Ok? Mas mesmo assim, você vai perguntar, então não cabe recurso se a pessoa for condenada, naquela instância de 3 juízes, não cabia recurso? Sim, cabia recurso. Por isso a Paraxá vai falar que é em tuas cidades. Essa Paraxá, ela vai abordar 2 instâncias de juízo. A primeira instância, que é a instância local da cidade, que era um corpo formado por, no mínimo, 3 juízes. A regra é que fosse sempre par. Desculpa, sempre ímpar. Sempre ímpar. E, no mínimo, 3. Mas haviam tribunais de 11 juízes, tribunais de 23 juízes,
E havia um tribunal superior, que era o Sanhedrin, chamado Sinédrio, composto de 70 anciãos, mais o Avi Beit Din e o Nassi. E aí você fala, mas ele era par? Sim, ele era par. Porque você tinha 70 anciãos que julgavam a causa, e depois essa causa ainda era discutida por esses dois personagens que ainda discutiam entre si e davam um veredito. Os 70 são descendentes espirituais dos 70 anciãos da época de Moshe Rabbeinu, e os dois, o Avi Beit Din e o Nassi, representavam Moshe e Arão. Então o Sinédrio, que ficava no tabernáculo, depois no templo, por fim em Jerusalém, ele, dentro do templo, por exemplo, ele funcionava como uma cúpula. Os 70 ficavam em um círculo de cadeiras, um meio círculo de cadeiras, e no meio dessas 70 cadeiras tinham duas cadeiras centrais, e na frente dessas duas cadeiras centrais aí tinha a cadeira do réu, da pessoa que estava sendo julgada. E ainda possuía o espaço, as cadeiras que eram das testemunhas. Tá? Então, isso acontecia no Sinédrio, e nós tínhamos os juízos locais. Então, uma pessoa, havia todo um processo grande de julgamento de alguém. Uma pessoa, em primeiro lugar, ela tinha que ser avisada que ela estava cometendo uma infração. A Torá fala que se alguém visse uma pessoa fazendo uma coisa errada, essa pessoa deveria ser avisada, olha, o que você está fazendo é errado. Mas se você apenas visse sozinho aquela situação, eu vi você fazendo uma coisa que a Torá condena e que não é algo seu e Deus, por exemplo. Porque dependendo da transgressão que a pessoa comete, não cabe levá-la diante do juízo, é uma coisa dela. Ou seja, em alguns casos, a pessoa devia ser levada ao juízo. Era um caso, por exemplo, de idolatria, que era considerado um crime contra todo o povo, que levaria o povo à destruição. Um crime contra uma outra pessoa. Ok? Então, você tem a obrigação de levar diante do Sinédrio certas questões, situações que você presenciasse, para não se tornar cúmplice delas. Mas, em alguns outros casos, uma pessoa ela deve ser orientada para que mude. Eu sou orientado pela Torá a admoestar o meu irmão que está fazendo algo errado. Ali não manda denunciar, manda corrigir. E quando ele fizer aquilo, então eu vou e digo a ele, e não levei sobre mim a culpa dele, porque eu vi ele fazendo algo errado e não o corrigi. Eu levo sobre mim a culpa, o que não significa que eu vou denunciá-lo. Uma pessoa só deve ser denunciada em último caso. E mesmo assim, ela deve ser, antes de ser denunciada, ela deve ser exortada, não apenas por uma, mas por 2 ou 3 testemunhas. Então, não é uma questão simplesmente de flagrante, como as pessoas podem imaginar. A Torá não tinha o objetivo de criar uma sociedade de denunciadores, onde pessoas estavam o tempo todo prontas a denunciar as outras. Pelo contrário, a Torá não incentiva a denúncia, salvo em casos em que, de fato, uma outra pessoa está sendo prejudicada ou o povo está sendo prejudicado por alguém. Okay? Então, aquela pessoa tinha que ser corrigida. Mas se ela não ouvisse, se ela
continuar se inserindo naquele problema ali, então aí sim, aí eu levaria ela diante do tribunal. O tribunal de 3 líderes no mínimo, de 3 juízes no mínimo. Ok? Nesse tribunal, esses juízes analisariam a questão das testemunhas. Primeiro, houve testemunha? Então essas testemunhas deveriam ser comparadas separadamente, e perguntas específicas e diretas eram feitas a cada testemunha. Por exemplo, há um texto apócrifo citado no livro de Daniel, na parte apócrifa de Daniel, 13º capítulo de Daniel, que não existe na Bíblia hebraica, mas que foi depois colocado em grego, faz menção a um caso de uma mulher onde ela estava tomando banho e 2 homens quiseram ter relações com ela. Aí ela se negou e eles então denunciaram aquela mulher, acusaram aquela mulher de prostituição. E como eles eram dois, eles foram ouvidos pelos juízes, e o juiz entendeu que eles estavam falando a verdade. E eles iam condenar a mulher. Antes que a mulher fosse condenada, Daniel teria se levantado e falado: então deixa eu conversar com esses homens e interrogá-los separadamente. Ele então levou esses homens separadamente em cada lugar, e para eles ele fez perguntas bem específicas. Por exemplo, onde você estava quando você a viu? Numa árvore, numa pedra? E onde ela estava? Perto do quê? O que tinha perto dela? Fez perguntas assim bem específicas, assim, sem... Uma pessoa que esteve naquele lugar. Naquele lugar específico, tinha uma pedra, que cor que era? Onde, quando e como, né? Onde, quando e como. Né? E as duas, e claro, eles não estavam preparados para responder esse tipo de pergunta específica. Né? Eles tinham combinado o mínimo de coisas que eles iam falar. Mas não haviam combinado detalhes. Né? Detalhes. Exatamente. Então ele investigou cada testemunha separadamente, sem que uma pudesse ouvir a outra. Chegou à conclusão que eles se contradisseram. Então, o que acontece quando uma pessoa levanta um falso testemunho contra alguém? Qual é a determinação da Torá com relação a isso? A pessoa que denunciou será condenada à mesma pena que a pessoa foi acusada. Então, no caso, é a morte por apedrejamento. No caso da mulher, ela seria morta por apedrejamento. Foi acusada de adultério. Foi acusada de adultério. E eles tiveram a morte daquela mulher. Esse texto é um texto apócrifo, esse texto não sei se é um texto verdadeiro, não sabemos se é um texto verdadeiro, mas é um texto que nos dá uma informação de como funcionava e de como deve ser feita a justiça. As testemunhas devem ser indagadas bem. Existe uma coisa chamada acariação. Acariação. Que literalmente é colocar cara a cara. Acariar é colocar cara a cara uma pessoa. Para ver se elas se contradizem. A segunda questão interessante na Torá é que não há testemunha oculta. Eu vou testemunhar, mas eu não quero que o meu nome apareça. Não quero que ele saiba. Não existe. Não existe testemunha anônima. Por quê? Porque a Torá determina que quem atira a primeira pedra não é quem não tem pecado. Quem atira a primeira pedra é a testemunha. Sendo amigo ou não da pessoa. Não importa. É a testemunha que denunciou a pessoa, é quem vai atirar a primeira pedra. Que é muito comum as pessoas denunciarem as outras, elas não querer aparecer. Não, eu não quero que a pessoa saiba que fui eu. Ah, entendi. Eu vou condenar a pessoa
E você que foi o denunciante, depois vai chegar na pessoa e falar, puxa, fizeram isso com você, né, cara? Você, puxa vida, tá vendo? Mas eu sou teu amigo. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Então, a Torá vai corrigir esse tipo de distorção. Tá? O denunciante... Até para gerar temor, para não ser uma onda de denúncia. Uma onda de denúncia, para não virar uma delação premiada, né? Uma onda de denúncias temerárias. Então, o objetivo era, primeiramente, que quem vê uma coisa errada de fato, ele tem que ter coragem de denunciar. Ou se cala. Ou se cala. Se você não tem coragem de aparecer, você não é a pessoa certa para denunciar. Mas no caso não denunciaram também é errado, não? No caso não denunciaram erro? É errado. Mas, é menos erro do que... Mas, de qualquer maneira, a Torá obriga você a testemunhar. E obriga você a dizer quem é você. Que é assim, é cara aberta. Você vai ser exposto. Não é criar um fake na internet para denunciar. Não. É denunciar, de fato. Para você colocar a própria lei, a própria... Mas aí a pessoa vai me perseguir. Ela vai me matar. Bom, é por isso que esses casos quase sempre terminavam em condenação à morte. A pessoa não poderia se vingar porque a pessoa morreu, né? Mas, ao mesmo tempo, a Torá vai dizer que antes da pessoa ser denunciada, ela tem que ser convencida a mudar o seu caminho. Ou seja, não é como as pessoas pensam. Era muito difícil o Sinédrio condenar, de fato, uma pessoa à morte. Ou a qualquer outra pena estabelecida pela Torá. Algumas penas, por exemplo, Shequilá. Shequilá é a pena por apedrejamento. Que as pessoas pensam que é um monte de pedra que as pessoas iam jogando na pessoa viva. Não, não é assim. É um procedimento completamente diferente. Primeiramente que a pessoa era embebedada para ficar semi-inconsciente. Isso que a gente faz em Arraio, né? Isso, exatamente. A pessoa era deixada semi-inconsciente para que ela sofresse o mínimo de dor possível. E uma única pedra era que matava aquela pessoa. Tá? E depois as outras pedras eram jogadas. Já morta. Okay? Então não é como as pessoas imaginam, que a pessoa entrava num buraco e todo mundo ficava jogando pedra como aparece nos filmes. Talvez as pedras não seriam lançadas, seriam... Isso, alguém batia a pedra, a pessoa morria. Tá? Por que uma pena era tão brutal? Ou aparentemente brutal? Por que uma pedra? Bom, primeiro que isso era colocado em crimes considerados hediondos para a época. E segundo, para criar na pessoa um temor de denunciar o seu irmão. E também uma próxima de fazer aquela atitude. E ela sabia que se ela não conseguisse provar aquilo com testemunhas, ela sofreria aquela mesma pena. O objetivo era criar o temor naquele que denunciava aquilo. Ok? Aquele que denunciava. Então, essa era uma das penas. A segunda pena era a pena de Malkut, não Malhut. Malkut. Malkut é chicotadas. Chicotadas também existiam. E elas eram destinadas para penas um pouco que não requeriam... mais brandas, que não requeriam pena de morte. Tá? Mas aí, como é que isso acontecia? Primeiro, a pessoa era presa durante às vezes durante um mês. Ela era interrogada várias vezes. E ainda no dia em que ela ia sofrer aquela chicotada, e era público, né? E era público, era naquilo que ela ia sofrer aquela chicotada, vamos supor que ela ficasse com tanto medo que ela se urinasse, por exemplo. O Talmud vai explicar isso. Uma mulher, por exemplo. Aquele medo dela já seria considerado um arrependimento. Início de Teshuvah. E a pena seria suspensa. Ou seja, essas penas só eram de fato empreendidas caso não houvesse nenhum tipo de arrependimento daquela pessoa. Uma das coisas era se urinar. Uma das coisas era se urinar. A pessoa se urinou porque estava
com medo. Certo. Então aquilo era suspenso. Imediatamente era considerado que aquilo fez o efeito na vida daquela pessoa. Ou seja, não há um objetivo de condenação, há um objetivo Correção. de correção. Esse é um dos motivos pelo qual não existia cárcere. Não existia cárcere. Havia uma prisão realmente temporária, e aquele cárcere ele não privava a pessoa da liberdade para a vida toda, ou por anos. Por quê? Porque o cárcere não corrige. O cerceamento da liberdade é considerado muito mais hediondo pela Torá do que uma pena de morte. A pena de morte a pessoa morre. No cerceamento de liberdade, a pessoa é enjaulada, ela perde seu direito de ir e vir, e aquilo não tem uma eficácia de fato na correção daquela pessoa. Então, como fazia quando uma pessoa roubava e não podia pagar? Ela era entregue para trabalhar, para pagar por aquilo que ela fez. Então, é como se hoje em dia alguém roubasse um carro, aquele carro fosse avaliado, a pessoa pagaria por aquele carro 2 carros e trabalharia por aqueles 2 carros, pagaria em dobro e pagaria por aqueles 2 carros os anos necessários para que aquele carro fosse pago. Trabalharia para alguém e o seu salário seria revertido unicamente para pagar aquele veículo que roubou. Aquele veículo seria restituído ao seu dono. Ok? Então, é como se fosse isso. Então, a pessoa ela era dada como servo para pagar uma determinada dívida, ou um determinado roubo, pagará por aquilo 2 bois, ou para 2 carneiros, ou 4 bois. Aí a Torá vai perguntar, mas por quê? Quando um homem roubava um boi, ele devolvia 4 bois, e quando ele roubava um carneiro, ele devolvia 2 carneiros. Por quê? Teve um comentário que uma vez falou que se ele rouba um carneiro, ele leva o carneiro no colo. Uhum. Aí aquele ato de humilhação é parte da pena dele. Quem Exato. leva um boi de noite escondido. De noite escondido. Há uma trama muito maior em alguém que rouba um boi. Uma pessoa que rouba um carneiro pode estar querendo roubar um carneiro para alimentar a sua família. Sim. Mas alguém que rouba um boi é muito mais difícil. Então há muito mais perspicácia, muito mais trabalho. Então isso é considerado um agravamento. Quase uma premeditação, né? Há mais premeditação no roubo de um boi do que no roubo de um carneiro. Foi um ato espontâneo, vamos supor. Exatamente. Exatamente. Então é mais difícil. Então houve maior premeditação, houve maior grau de maldade. Então o boi é retribuído com 4 e o carneiro retribuído com 2. Ressarcido, né? Com 2. Então essas questões todas cabiam ao shofetim, aos juízes. E além do shofetim, nós temos a figura do soterim. Quem são os soterim? Os soterim são os oficiais de justiça, aqueles que faz a pena acontecer. O juiz determina a pena e alguém executa a pena. Aqui eles traduzem aqui como policiais, né? Mas não são policiais, são oficiais. São oficiais de justiça, mas não aquele que entrega a correspondência. Mas pode ser. Pode ser alguém que pegue a pena do juiz e que leve isso, que chama as testemunhas e que faz acontecer. Gerencia a coisa como ela será. Então o juiz não vai sair lá do tribunal para, por exemplo, condenar uma pessoa a apedrejamento. Ele vai condenar, então um responsável vai lá e vai preparar a questão toda para a execução da pena propriamente dita. Aqui está como oficiais. Como oficiais. Vai anunciar também. Vai anunciar, vai fazer a leitura e assim por diante. Então, quantas instâncias tinham? 2 instâncias. 4 no Brasil. 2 instâncias. Uma local
que é o Beit Din, e o Sanhedrin, que era a instância para casos maiores, ok? Além de questões maiores, o Sanhedrin também ele funcionava como um regulamentador da Torá e das mitzvot. Lá em Deuteronômio 17, aliá, primeira aliá ainda, primeira aliá, versículo 8, Passuk 8, fala o seguinte: quando uma lei, versículo 8, 17 e 8. Quando uma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue é puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusto, se uma chaga for pura ou impura, se surgirem causas que provenham divergência de opinião em suas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, e virás aos sacerdotes e levitas que houver naqueles dias, indagarás bem, e eles te anunciarão a sentença do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que anunciarem no lugar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer tudo de acordo com o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem farás, e não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem para a direita e nem para a esquerda. E o homem que fizer com malícia para não ouvir o sacerdote que está ali para servir o Eterno teu Deus, e ao juiz, esse homem morrerá e eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutará e temerá e não procederá ao mal. Bom, o que significa uma lei desconhecida em juízo? Uma lei que ainda não foi a juízo? Oi? Uma lei que ainda não foi a juízo? O que significa uma lei desconhecida em juízo? Não chegou às provas necessárias para o juiz julgar. Não, aqui está falando do cumprimento de uma mitzvah. Por exemplo, a mitzvah nos diz que temos que usarmos tzitzit. Mas como é esse tzitzit? Como é a forma dele? Como é o padrão dele? Como ele tem que ser? Então é quando o detalhe e as características da mitzvah estão em oculto. Exatamente, é uma mitzvah. Usarás franjas, tzitzit, ao redor de suas vestes. Que tipo de material vai ser usado? Como é? Como que é essa franja? Então, uma lei é desconhecida em juízo, ou seja, é uma mitzvah que nos foi dada, mas não foi explicada como. Por que Hashem permitiu isso? Para que o próprio homem tivesse participação na construção de um melhor cumprimento da Torá. Logo, os juízes que houverem naqueles dias, um Dayan, né, que houver naquele dia, ou um sacerdote, é quem vai nos ensinar como aquela lei deve ser feita. Essa parte da Torá, esse Deuteronômio 17, é a base para toda a lei oral judaica. Toda a lei oral judaica, ela se baseia nisso aqui. Alguém pergunta, mas então a lei oral ela é obrigada a ser cumprida? Precisamos da lei oral? A Torá não fala que o tzitzit, por exemplo, tem que ter essa forma assim. Não diz assim que tem que ser assim. Que tem que ter um determinado número de nós, um determinado número de voltas, que ela deve ser torcida de uma determinada maneira. Sim, a Torá diz sim. Porque a Torá diz que quando uma lei era desconhecida em juízo, os juízes se reuniam e decretavam uma forma de cumprir aquela determinada mitzvah. E diziam, naquela mitzvah, o que era ponto legal, ou seja, como ela tinha obrigatoriamente que ser cumprida, e ainda haviam a questão das tradições, ok?
Então, por exemplo, o tzitzit vai variar da forma como os Ashkenazim fazem os nós e as voltas de um tzitzit, e como os Sefaradi fazem essas mesmas voltas, esses mesmos nós. Ok? Por exemplo, os Ashkenazim fazem um primeiro nó, depois fazem 7 voltas, depois um segundo nó, 8 voltas, depois um terceiro nó, 11 voltas, depois um quarto nó e 13 voltas. E aí dão um último nó e acaba. Já no caso dos Sefaradi, eles não usarão a numeração de 7, 8, 11, 13, mas sim a numeração 10, 5, 6 e 5. Esse é Ashkenazi. Se quiser pode depois refazer, se quiser refazer. Por quê? Porque 10, 5, 6 e 5. Porque são os números das letras do nome sagrado. Yod, Re, Vav e Re. É assim que os Sefaradim fazem. Ok? Hoje nós temos 2 maneiras de fazer o nó mais conhecidas. Mas antigamente tinham várias. Cada tribo tinha sua própria maneira de fazer. Às vezes uma família tinha uma mesma maneira de fazer. Mas todos eles tinham uma forma comum em que todos faziam. Todos os tzitzit eram urdidos de uma determinada maneira. Tinham que haver nós, tinham que haver voltas. Mas como isso era feito, poderia variar. Então nós temos a mitzvah, que é a mitzvah em si. Torá de Oraitá. Ou seja, a mitzvah, como a mitzvah é apresentada na Torá, mas mesmo uma mitzvah de Oraitá, ela precisa ser explicada por uma coisa que nós chamamos de alahá. Ok? Por uma coisa chamada alahá. Ou seja, o que é alahá? A alahá é, entre outras coisas, a forma como uma determinada mitzvah deve ser praticada. É a opinião final, no caso? É a opinião final de como uma mitzvah deve ser praticada. Sim. Por exemplo, para que uma tevilá de tahará ou de techuvá, seja o que for, de purificação, de conversão, ela seja considerada kasher, um mikve precisa ser qualificado como um mikve kasher. Sim. Por exemplo, se você não tiver oceano perto de onde você está, não tiver uma lagoa ou um rio devidamente caudaloso para fazer o ato de purificação ritual, e você precisar fazer um mikve na sua residência ou na sua cidade, esse mikve precisa atender aos requisitos mínimos que a alahá determina. Ok? É um modo também de garantir o usufruto da Torá para o povo judeu. Exatamente. Então ela vai, você pode, um judeu pode fazer? Pode, desde que ele cumpra a alahá para aquilo. É claro que certas mitzvot exigem maior detalhamento da alahá, o que vai dificultar o cumprimento daquela mitzvah e vai exigir que um grupo de pessoas específicos e especializados nessa mitzvah terceirizem o cumprimento dessa mitzvah. Que é o caso, por exemplo, da confecção de uma mezuzá, ou de escrever um rolo da Torá. Certas mitzvot exigem um grau maior de kedushá, de espiritualidade, para ser cumpridas. E como as pessoas muitas vezes não tinham qualificação necessária para cumprir uma determinada mitzvah, então um grupo de pessoas acabou se especializando. Por exemplo, quem escreve mezuzá é um sofer. Quem faz shritá, quem faz o abate de um animal, é um shohet. Quem faz a brit milá é um mohel. Então nós temos aí 3 especialidades dentro do judaísmo: o mohel, o sofer
e o shochet, que são especialidades em que não são todas as pessoas que fazem. Então, para que eu possa cumprir a mitzvah de fazer sheritá, ou eu estudo e me torno um shochet qualificado, ou eu pago para que um shochet qualificado possa praticar aquela mitzvah para mim. É por isso que eu preciso pagar, é por isso que a carne que eu consumo, kasher, ela não apenas custa o preço da carne, mas ela deve incluir o preço do shochet. Por isso ela é mais cara. Porque eu não estou apenas consumindo carne, eu estou pagando a mitzvah que eu não cumpri. Eu estou cumprindo ela monetariamente. Então ela precisa ser mais cara. Se ele faz aquela mitzvah de graça, aquela mitzvah foi praticada por ele e não por mim. Logo eu estou comendo uma carne que eu não vi sharitar. Logo eu não posso comer aquela carne. Trefe para você. Trefe para mim. Ok? É claro que, em caso de uma pessoa pobre, ela pode ganhar? Pode. Entra como tzedakah. Ok? Mas via de regra, em casos normais, eu preciso cumprir a mitzvah de alguma maneira. Então isso acontece com a Brit Milá, onde eu preciso pagar por ela, senão ela não é cumprida por mim. Eu preciso pagar por ela. É o caso do shochet, é o caso do sofer, é o caso de outras questões ainda. Ok? Por exemplo, nas sinagogas existem a figura do Shaliach Tzibur, que é um nome que se dá para o Razan. O Razan de uma comunidade que sabe cantar de acordo com aquele rito. Muitas sinagogas pagam para que o Razan reze na sinagoga. Ele recebe dinheiro por aquilo, porque ele está rezando pela comunidade. Ele está fazendo o que todo mundo devia saber fazer, mas não sabe, porque não estudou para aquilo. Tem que pagar para fazer. Então paga e cumpre a mitzvah através dele. Ok? Bom, isso é o caso das mitzvot. Existe ainda as mitzvot de Rabanan, que diferente de ser uma mitzvah da Torá interpretada pela Lahá, é uma mitzvah que não tem origem na Torá, mas que foi determinada pelos nossos sábios para nos trazerem algum tipo de benefício espiritual. É o caso, por exemplo, da Kippá. Não há na Kippá, não há na Torá um mandamento que ordene a gente a usar Kippá. Mas os nossos sábios entenderam que cobrir a cabeça é um mandamento de Deus, porque os sacerdotes assim o faziam e porque isso trazia temor. Logo, cobrir a cabeça é um ato de temor ao Todo-Poderoso. De forma que, desde os tempos bíblicos, você já vê que os judeus cobriam a cabeça. Por exemplo, lá no texto da fornalha dos amigos de Daniel, é dito que eles foram jogados na fornalha com suas kippot. Tá? Kippot. Claro que kippot não tinha esse formato que tem hoje, tanto que a Bíblia traduz como chapéus. Tá? Todos têm a mesma raiz. Chapéu é com CH e P. Chapéu, podia ser capel, vamos dizer assim. Cap tem a mesma origem. Tá? Kippá. Então todas têm a mesma origem fonética. Okay? Porque elas têm uma mesma origem bíblica lá de trás. Então o homem cobrir a cabeça, e não o cabelo, a cabeça, é uma mitzvah que não tem origem na Torá, que foram os nossos sábios que nos deram, e que se enquadra dentro do que está em Deuteronômio 17, que no momento em que os nossos sábios unanimemente nos dão uma mitzvah, toda mitzvah unânime é obrigatória para todos. Existem aquelas mitzvot que não são unânimes. Por exemplo, mitzvot que os ortodoxos cumprem e os conservadores, não os liberais ou os reformistas, mas os conservadores não cumprem. Então essas mitzvot não são consideradas obrigatórias para todos os judeus, ou seja, uma pessoa que não cumpre, ela não transgride. Isso vai depender da tradição de sua família ou do grupo que ela pertence. E ela passa a transgredir a Torá quando ela deixa de cumprir uma mitzvah que o seu grupo pratica, porque ela quebra um voto. E todo costume que uma pessoa adquire é um voto. E aquele voto, uma vez
não continuado é considerado um voto quebrado, então há uma consequência espiritual para a quebra de votos. Por isso que quando uma ashkenazi se casa com um sefaradi ou vice-versa, é preciso que o shadchan, que é o casamenteiro, estabeleça qual é em conjunto com ele, discuta qual vai ser a tradição que se cumprirá naquela casa. Se é a tradição sefaradi, se é a tradição ashkenazi, e assim por diante. Porque se alguém quebra essa tradição, então incide em números 30 de quebra de votos. Não precisa ser duas, né? Tem que ser uma. Uma o quê? No caso de um casado, tem que seguir uma única versão. Uma única. Ou a partir do que eles casam, eles vão seguir a tradição familiar da família da esposa ou a tradição familiar da família do marido. Vai optar por uma das duas, mas um lá não pode ter duas formas de fazer uma coisa. Aí você vai dizer, bom, mas conheço vários judeus que são casados, se fala de ashkenazi, e que lá se cumpre misturado. Sim, é verdade. Porque hoje em dia, muito poucos casamentos são feitos com a orientação de um shadchan. As pessoas apenas se casam em ponto final. Então, essas questões, infelizmente, estão cada vez passam despercebidas e as pessoas já não dão tanta importância à tradição depois de casado e às vezes dá conflito. Então, às vezes, cria aquela forma híbrida de fazer. Isso é muito comum em famílias retornantes que pegam um pouco daqui e um pouco dali. Então é preciso que a Halahá, ela também vá considerar a tradição que vai regular o teu processo de conversão e a tua experiência com a religião após essa conversão. Tem a ver com aquele texto que diz que cada um será julgado de acordo com a sua cultura? Não. Isso tem a ver com os votos mesmo. Qualquer coisa que você cumpre por mais de 3 vezes se torna uma obrigação. Ok? E você deve continuar cumprindo aquilo daquela maneira como você aprendeu. Ou você deve reunir 3 homens, um Beit Din, e fazer então uma reavaliação daquele voto, e você poderá ou não ser isentado daquele voto, e aí sim você pode mudar a forma de fazer. Ok? Isso em tese, né? Isso no mundo perfeito, isso quando as coisas funcionam, né? Mas é claro que não é sempre que as coisas funcionam dessa maneira. Deveria, mas infelizmente o mundo é orgânico. O ser humano não é uma ciência exata, então as coisas acontecem de uma maneira orgânica, vai acontecendo, simplesmente vai acontecendo. Bom, eu queria concluir, nós já estamos aí, já com quase 20 já. 1h20? 20 para as 2. Eu queria concluir nosso comentário de hoje com uma questão da idolatria, que está na primeira aliá ainda. E a primeira aliá vai trazer 2 símbolos de idolatria. A Asherá, e o outro, a Matsevá. Okay? O que é uma Asherá e o que é uma Matsevá? Acho que nós vimos uma pincelada disso lá para achar na semana passada. Asherá é uma árvore idolatrada pelos povos da antiguidade. Tá? Algumas culturas pagãs adoravam os bosques, adoravam as árvores, entendiam que esses lugares, a natureza em si era uma forma de divindade. Entre eles estavam os celtas, aqui na região de Portugal, aqui na Europa. Os celtas eram o povo que estava aqui nessa região. Portugal, Espanha, França, estavam os celtas, tá? Suíça. Os celtas eram o termo, a forma como os gregos se referiam aos povos dessa região. Os celtas tinham como base da sua cultura a feitiçaria, a magia e a adoração aos elementos da natureza. As árvores, o sol, a lua, as águas. E a cultura celta está ligada aos mitos, por exemplo, ao mito do rei Arthur,
que é uma história, um romance. Lá no Rei Arthur aparece um personagem, Merlin, que é fictício, mas que representava um feiticeiro. Para quem não sabe, é um feiticeiro celta, especificamente. Ok? Existia Avalon, que era uma cidade mítica, onde as mulheres eram bruxas. Então essa ideia das bruxas, elas vêm da cultura celta. Ok? E eles adoravam as árvores. Tá? Adoravam as árvores e os bosques e tudo mais. Okay? É uma forma de cultura religiosa. Já a Matsevá é ídolos feitos de pedra. Tá? Então a árvore está ligada à madeira e a Matsevá está ligada à pedra. Então a idolatria de madeira e a idolatria de pedra. Monolitos que eram feitos, as pessoas adoravam também os monolitos, pedras gigantescas, e dessas pedras faziam postes ídolos, eu falei disso na semana passada, esculturas. Então nós temos os ídolos de pedra, os ídolos de madeira, e ainda vai falar dos ídolos de barro, que não está citada nessa paraxá. Essa paraxá vai falar desses dois ídolos fundamentais, o de madeira e o de pedra. Por quê? Bom, os sábios vão interpretar isso de uma maneira interessante. Eles vão falar de dois tipos de idolatria que estariam próximas ao povo judeu no futuro. Milhares de anos depois dessa mitzvah ter sido entregue, dois tipos de idolatria estariam próximas ao povo judeu. Que era o cristianismo, eles interpretam assim, e o Islã. O cristianismo, simbolizado no ídolo de madeira, a cruz, e o Islã no ídolo de pedra, que é a Kaaba, a pedra de onde que fica em Meca. E aí eu pergunto, tanto o Islã quanto o cristianismo se dizem religiões monoteístas. Monoteísta. O Islã diz, só existe um Deus, Alá. E Mohammed, seu profeta. O cristianismo diz, só há um Deus, representado na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, nas duas coisas, Deus pode até ser único, mas não é suficiente. Não é suficiente. No caso do cristianismo, não dá nem para falar. O cristianismo vai dizer que tem 3 pessoas numa só. Outras vão dizer que esse Deus encarnou aqui no mundo e virou um Deus e uma pessoa e por aí vai. O Islã vai dizer, não, há um Deus só e todos os povos são idólatras. Mas acreditam que Mohammed recebeu de um anjo a escrita do Alcorão, que o Alcorão não foi escrito por ele, mas que ele recebeu de um anjo, e que Mohammed está no céu junto com Deus, não deve ser adorado, mas está no céu junto com Deus, e que vai descer do céu no último dia, junto com Isa. Isa é Jesus, é como os islâmicos chamam Jesus, que também está citado no Alcorão. E outros patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó. E eles descerão para iniciar a visão deles de um mundo vindouro. De qualquer maneira, existem personagens no céu. Caso você seja um fiel e você morra de uma maneira correta, ou pela espada, em nome de sua fé, ou se tem uma vida justa e venha morrer, você é recebido do outro lado pelos que estão lá.
por Maomé, que vai te abraçar. Cumpriu aqui a santidade dele. Pronto, a Maomé vai te abraçar lá no outro lado. Isso não é monoteísmo. Isso não é monoteísmo. Continua existindo ali figuras ao redor. A base da idolatria é a crença de que Hashem não é suficiente. Hashem é o Todo-Poderoso, mas eu preciso de algo próximo de mim. Entendeu? Porque Deus está muito distante dele. É muito distante. Eu preciso do intermediário. Parte da auto-insignificância. Parte da minha auto-insignificância, da minha auto-percepção de insignificância. Ou seja, eu terceirizo minha relação com Deus, investindo numa relação de alguém que seja mais próximo de mim. Mas isso é justamente o sentido oposto do que Hashem quer nos dizer. Se alguém vem e faz tudo certinho, é porque ele é santo. É porque ele é santo. Ele toma o meu lugar. Exatamente, toma o meu lugar. O judaísmo é exatamente o contrário. Ele vai dizer que os homens santos, eles me aproximam de Deus, sim. Que andar perto dessas pessoas, ou tomar seu exemplo, me aproxima de Deus, porque vai me fazer ter uma experiência com Deus parecida com a que eles tiveram. Nós vamos colocar ele no altar. Mas não é ele que vai ser adorado, glorificado, honrado, louvado. Ele apenas é para mim um exemplo. Mohammed, se ele fosse um profeta judaico, o judeu, ele seria um exemplo para o povo judeu. Pela sua história. Pela sua história. Então, assim como Abraham Avinu foi, assim como Moshe Rabbeinu nos deu a Torá, falar mal de Moshe é falar mal do próprio Deus. Porque ele trouxe a palavra de Hashem para nós. Mas Moshe é apenas Moshe. É um homem como qualquer um. Como eu e você. Nunca vai ser Deus. Nunca vai ser Deus e nunca vai ser alguém que eu vou utilizar como intermediário. Em cima disso tudo, a história lá do Rav Yeshua vai também sofrer alterações. E quando a gente fala do Rav Yeshua, nós não estamos falando de cristianismo, estamos falando de uma pessoa que viveu 2 anos atrás. Nosso mestre que nos deixou uma mensagem que nós seguimos como uma mensagem de retificação, de techuvá, e que aponta para o eterno. Apenas e tão somente o eterno. Não há outro Deus, não há outro Salvador, não há nada além de Deus. Ainda com a vinda de Mashiach, nós cantamos sempre de manhã, quem será semelhante ao eterno? Ele foi um sadik. Um sadik. Ponto. Ponto final. Sadik está vivo através de suas palavras. Não está no céu, não intercede por ninguém. Porque o único que pode interceder por mim sou eu mesmo. Não está na pedra, não está no pau para não ser adorado. Não está. Então, a ideia da pedra e a ideia do pau, ela está ligada a essas práticas que estariam próximas do povo judeu e que nos tentariam no sentido de nos assemelharmos a esse tipo de culto. Infelizmente, nós encontramos hoje dentro do judaísmo tendências similares a essa forma de culto, onde outros tzadikim são colocados em pedestais similares ao do próprio Deus. Pessoas que vão até o túmulo do tzadikim, não como uma forma de lembrar de sua memória. Eu, por exemplo, visito o túmulo de Davi da Amélia quando vou a Jerusalém, visito o túmulo de Maimônides quando vou na Galileia. Ok. Que ele foi, né? Vou me lembrar. Ali geralmente tem um lugar de oração que não é para a pessoa que está ali. Mas há grupos que fazem verdadeiras romarias a túmulos, onde eles vão pedir para que aqueles que estão ali intercedam por eles diante de Deus. Então leva o recadinho, né? E para que aquela pessoa interceda por eles diante de Deus. Ninguém pode interceder por ninguém diante de Deus. Ok? Os méritos do tzadikim nos atingem, os méritos dele nos atingem porque eles nos contagiam e nos levam a uma reflexão de cumprirmos os mesmos méritos que eles tiveram e os méritos deles estão em nós
porque imitamos seus passos, então também nos aproximamos de Deus através deles. Mas não significa que eles intercedem por mim de lugar, porque eles estão mortos. Eles estão mortos. Simples assim. Então, não é apenas uma questão de se tornar cristão ou de se tornar muçulmano. Nós não podemos permitir que nossa fé se assemelhe. Não adianta nada eu não ter o Jesus como intermediário, mas eu encontrar um outro tzadik lá dentro da cultura judaica, algum outro membro, algum outro personagem, e eu vou dar a ele a mesma coisa que os cristãos dão para Jesus. A mesma coisa. Eu só troquei o personagem. Só troquei o santo. Só troquei o santo. Entendeu? A vela é a mesma. Não adianta nada. O pau é o mesmo. É a mesma coisa. Continua sendo o pau e a pedra. Continua sendo a madeira e o monolito. Continua sendo essas formas sedutoras de culto que beiram a idolatria e que atraem a nossa forma de cultuar a Deus. Nós perdemos a nossa referência. O judaísmo é uma coisa muito simples. O judaísmo é uma coisa simples. Temos nossas tradições, temos nossos costumes, temos nossa fé, mas muitas vezes, na tentativa de embelezarmos isso, acabamos criando ídolos em torno, acabamos se perdendo nos muitos mitos que acabamos criando para nos parecer. É o que acontece, por exemplo, com algumas festas, né? Hanukkah é uma festa que comemora a restauração do templo. Ok, mas como ela acontece próxima do Natal, as famílias judaicas utilizam o Hanukkah Acaba virando uma versão judaica para presentear os filhos no dia do Hanukkah, porque é próximo do Natal, porque o amiguinho dele vai perguntar: olha, mas você recebeu o presente de Natal? Ah, não, porque eu sou judeu. Não, então ele vai receber o presente de Hanukkah. Para não haver pergunta. Nossos sábios condenam esse tipo de prática. Não devemos presentear em Hanukkah. Se for para presentear, que seja um Rumash, uma Torá, um Sidur, mas não de brinquedo, roupa, para que não seja o Natal judaico. Nos Estados Unidos é muito comum isso, essa globalização, né? Então o judeu é o Natal judaico e o Hanukkah. Não é isso. Hanukkah não é o Natal judaico. Hanukkah precede, né? é uma outra festa que não deve ser em nada parecida. Ele não foi criado para as festas pagãs. Não, e o mesmo acontece com o Purim. O Purim, que muitos chamam de carnaval judaico. Ok? E devemos nos pensar se o nosso Purim não está virando um carnaval. Tá? Não estamos deixando de se envolver, né? Exatamente. Então, essa tentativa, muitas vezes, de nos parecermos com os povos. Isso aconteceu lá na época do profeta Samuel. Ele falou: nós queremos um rei, como as nações também têm um rei. Né? Nós não nos sentimos órfãos, porque nossa necessidade de nos parecermos com os povos ao nosso redor. Pela dispersão, você quer ter o mesmo. Isso. Você quer se parecer. Se não se cuidar, vai virando. Vai virando. Não apenas uma idolatria, mas nós vamos parecidos com os outros povos. A ideia não é essa. Paralelo. Não adianta. Isso acaba trazendo uma relativização da nossa fé, da nossa cultura. Ou seja, nós somos apenas mais uma cultura. Não é justo nem com você e nem com eles, porque, por exemplo, eles receberão um julgamento. Aí Exato. Você fez igual. Uhum. Exatamente. Então, muito cuidado com as novas formas de idolatria, as formas modernas de idolatria, que não necessariamente significa adorar um ídolo de pau ou de pedra, mas adorar de uma forma parecida e similar com a que as outras religiões fazem, com seus deuses e com seus ídolos. E a própria festa, né? A quem nós estamos oferecendo nossas festas? Uhum. O que acontece muito é que, na maioria das vezes, nossas festas são oferecidas a nós mesmos.
Nosso Shabat é a nós mesmos. Nem sempre embelezamos as nossas festas em honra do Todo-Poderoso. Embelezamos a nossa própria vaidade. Para mostrar cada vez melhor. Para ver melhor, é uma vaidade pessoal. Vira um sacrifício em prol. Exatamente. Todo sacrifício deve ser destinado a Deus. É por isso que a questão da austeridade ela deve ser trabalhada, para que a gente acabe não se perdendo. Às vezes eu não tenho condições de comprar uma coisa, um ornamento para uma mesa, Uhum. então eu vou ficar doente, não, eu vou ter que comprar, faço uma dívida para ter aquilo. Porque... Ou muitas vezes eu não vou ter um ornamento para uma mesa, então eu não vou celebrar o Shabat porque eu não tenho uma toalha de Shabat, ou porque eu não tenho um castiçal bonito, então eu não posso acender sobre 2 pires. Sim, eu posso acender sobre 2 pires, mas eu não devo achar que eu devo continuar acendendo aquele 2 pires, eu devo investir nas coisas do sagrado, mas eu não devo permitir muitas vezes que a forma, o formato, ela substitua a verdadeira espiritualidade, que às vezes está naquilo que é muito simples e básico. Assim. A santidade quase sempre está naquilo que é na simplicidade. A forma simples. Não quer dizer que nós não podemos melhorar, mas podemos. De acordo com a situação da pessoa. Exatamente. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos traga cada vez mais um aprimoramento do conhecimento da Torá e não nos percamos em coisas desnecessárias. Shalom lekulam, ve shalom tzadikim.